Uma mensagem do céu para você. Nós continuamos o estudo na Epístola de Paulo aos Romanos, mostrando a mensagem das Escrituras Sagradas, as Santas Escrituras, reveladas aos profetas, a Moisés na Torá, nos Salmos, em todo o Antigo Testamento, e elas são a fonte, o fundamento de onde os apóstolos retiraram todo o ensinamento contido no Novo Testamento, pois Jesus mesmo havia indicado aos apóstolos, aos discípulos, que buscassem conhecer as Escrituras Sagradas, pois são elas mesmas que testificam a respeito de Cristo, do seu ministério, de que Ele estaria nos ensinando todas as coisas referentes a Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus. E ao recebermos esta palavra, crermos nesta palavra e termos o nosso coração transformado em um novo coração para obedecer ao Pai, com o propósito de obedecer a Deus, Ele então nos dá o novo Espírito, o Espírito Santo, nos batizando com o Espírito Santo. Então, o fundamento, o complemento também do ministério de Cristo é a palavra de Deus. Ele é a luz, Ele é o Logos de Deus, e Ele também é o que batiza com o Espírito Santo para nos dar autoridade, poder para viver esta palavra, praticar, obedecer a palavra de Deus. Então vamos continuar o estudo, carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 16, que nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então nós temos aqui um complemento necessário. Este elo não pode ser perdido, não pode ser esquecido. Não podemos deixar de ensinar desta forma, como está revelado na palavra de Deus. Como o Espírito Santo nos revela desta forma em toda a Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse, que o justo viverá da fé. Não podemos tirar aqui nenhuma palavra, não podemos fazer nenhuma aplicação, conotação diferente da que nós lemos. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. O versículo 16 diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, isto é, a mensagem, o ensino do Messias, a revelação de Deus, toda a palavra da sua morte, da sua vitória sobre a morte, da sua ressurreição, de ele subir ao céu, receber a glória de Deus e derramar o Espírito Santo. Este é o Evangelho de Cristo, esse é o poder de Deus para a salvação. Nenhum ponto pode ser quebrado, nenhum elo, nada pode ser retirado da palavra de Deus. Este é o poder de Deus para a salvação. Este Evangelho completo da sua morte, do seu sofrimento, do seu sangue derramado, mas também da sua ressurreição com o poder da sua ascensão. Ele recebe a glória do Pai, recebe o poder de Deus, recebe o trono de glória, reina entre nós, está conosco. Este é o Evangelho de Cristo, que Ele ressuscitou, venceu a morte, assentou-se à direita do Pai e em Espírito está conosco, habita conosco e derrama o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É toda essa obra de Deus, é a morte, é o sangue, é a
a revelação da palavra, é o batismo com o Espírito Santo, é sermos revestidos de poder, é não sairmos para fazer nada sem autoridade, sem revestimento de poder, sem o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada. É Jesus conosco, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está entre nós, Ele está aqui, Ele está em todo lugar. Ele habita no meio dos louvores do seu povo, Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos escolhe, Ele nos envia, Ele nos capacita, Ele está sempre nos ajudando, nos socorrendo. Este é o poder de Deus, este é o Evangelho completo, este é realmente o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o perdão do pecado do passado e é vitória sobre o mal, é pisar na cabeça de Satanás, é ter palavra de sabedoria, ter dom espiritual, dom de ciência, dom de sabedoria. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É realmente o poder de Deus, é tudo que Deus tem para nos dar, para nos capacitar. Nós não precisamos fugir, não há razão para fugir de nenhuma bênção de Deus, de nada do que Deus tem para nós, de nada do que Cristo conquistou por nós na cruz e ao chegar na glória do Pai, recebeu e nos dá, nos devolve, nos entrega. Nós somos co-herdeiros com Cristo já a partir de agora. Já fazemos parte deste projeto celestial e já recebemos de Cristo o que Ele já tem recebido ao entrar na glória do Pai. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então aqui nos fala sobre a revelação, conhecimento da justiça de Deus, de uma nova vida, de andarmos na presença de Deus, de cumprirmos a palavra de Deus, de realmente servirmos a Deus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade, sermos justificados, mas não somente isso, termos uma nova vida em justiça, em verdade. A base do trono de Deus são juízo e justiça. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, em justiça, em amor, em santidade, obedecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo tremendamente pela unção, pelo dom do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos revela as coisas do céu, traz o céu para nós. E Ele também é o que nos dá a palavra, nos capacita, nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Ele fala. O Espírito Santo move, o Espírito Santo age, o Espírito Santo é o poder de Deus. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Isso fala de movimento, de ação, de obra, de conquista pela fé. A fé é operante. A fé realiza os milagres em nome de Jesus. Do contrário, se não existir essa justiça, o que vai ocorrer é a iniquidade. Se você não dá ouvido ao amor de Cristo, à palavra, ao Evangelho, você é tomado pelo espírito do erro que atua na humanidade sem Deus, a humanidade que quer o poder, quer as concupiscências da carne, quer reinar sem Jesus, sem Cristo, sem Deus. É a humanidade do diabo, é uma humanidade iníqua, que não obedece à palavra de Deus, não quer conhecer, rejeita a palavra de Deus, rejeita a lei de Deus, rejeita os mandamentos do céu. O céu domina sobre a terra, o céu manda ordens para a terra, o céu dirige, o Espírito Santo quer nos dirigir. Nós temos que obedecer a Deus aqui na terra, nós temos que fazer a vontade de Deus. A nossa missão aqui na terra é agradar a Deus com a nossa vida, glorificar a Deus. Ele é Senhor desta terra. Nós temos que nos submeter a Deus. Quem não se submete a Deus está em iniquidade, em desobediência, em rebelião, como o diabo e os seus anjos, e homens estão sendo recrutados em todas as gerações para se unirem a essa rebelião do diabo. Porque nós que somos carne, somos matéria, nós temos um tempo,
Nós podemos medir pelos dias, pelos anos, o tempo de vida que nós temos. Mas para esses seres espirituais, para os demônios, para os anjos, para o diabo, para os céus, não há este tempo. Então, toda nova geração, há uma artimanha, há um trabalho espiritual para ganhar a geração. E assim, acabar com o culto, acabar com a adoração a Deus. Este é um processo que vem sendo realizado no mundo espiritual, uma batalha espiritual que não tem tempo. Não importa se é com esta pessoa desta geração ou se é com o seu filho ou com o seu próximo, com a sua próxima geração dos seus netos. Porque para os espíritos, eles não estão trabalhando com esta contagem de tempo. Então, eles estão avançando pelos séculos, pelas gerações, e vem conquistando, conforme a determinação, a permissão de Deus, vem atacando para dominar os corações e mentes e levar à desobediência a Deus, à iniquidade plena, a multiplicar essa iniquidade pelas gerações. E nós temos esta missão de levarmos o conhecimento de Deus de geração a geração, de passarmos para os nossos filhos, passarmos para a geração futura, ensinarmos as Escrituras Sagradas para que a geração fique na presença de Deus, obedecendo a Deus, que haja renovação, avivamento na nossa geração espiritual, que a obra de Deus cresça nos nossos dias, da nossa geração. Cada geração tem uma responsabilidade nessa batalha espiritual de ensinar, de anunciar, e à medida que os tempos estão se abreviando, mais ainda nós estamos nesta batalha mais árdua de nos santificarmos mais ainda, como diz Daniel, que os sábios resplandecerão nestes últimos dias com este ministério do ensino, com esta obra do Espírito Santo, com essa obra de Deus da qual nós estamos fazendo parte deste ministério. E estamos aqui então ensinando a respeito deste conhecimento, porque nele se descobre a justiça de Deus. Realmente o reino de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai nos dizer para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça não é figurada, essa justiça não está separada do reino de Deus, ela acompanha o reino de Deus. A palavra está unida, o reino de Deus e a sua justiça. Onde está o reino de Deus, ali a justiça, a verdade, a sinceridade, a louvor, a adoração a Deus, a glória de Deus se manifesta. Onde Deus se manifesta a verdade, a justiça, a retidão. E nós realmente estamos neste ministério de anunciar o reino de Deus, de buscar o reino de Deus, para que o reino de Deus domine sobre o reino do diabo, sobre o reino dos homens, sobre o reino da mentira, sobre o reino da maldade. Nós realmente buscamos o reino de Deus e junto com ele vem no mesmo pacote, vem junto a sua justiça, a sua verdade, a sua luz, a revelação, a palavra de Deus como ela realmente é, de Gênesis a Apocalipse, o que o Espírito de Deus tem a nos dizer, a verdade, não a mentira. Então, acompanhe, é preciso que nós entendamos esta palavra, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O contrário desta mensagem de justiça é o que Paulo vai aqui trazer para nós ainda na sua carta aos Romanos, na continuação, no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, onde houver injustiça, se há maldade, impiedade, violência, mentira e a injustiça, se pessoas estão sendo roubadas, pessoas, famílias, crianças estão sendo exploradas, maltratadas, aí é impiedade. Se não se ensina como ser feliz, se não se dá a condição de viver nessa terra criada por Deus para a nossa alegria, para a nossa felicidade, aí é a impiedade, a maldade, a violência. Então, a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade.
Então viva em justiça, pratique a justiça, ande em verdade, em amor, glorifique a Deus, sirva a Deus com integridade, com sinceridade, pois senão a ira de Deus virá sobre esta terra e também sobre aquele que pratica a injustiça e domina o conhecimento de Deus, mas não pratica a justiça. É por isso que o justo é que viverá da fé. Temos que estar prontos para a justiça, para falar a verdade, para defender a verdade, para pregar a verdade, para amar de verdade, para servir a Deus de verdade. Cada dia é um dia de glorificar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua palavra, com a sua justiça, com a sua verdade. A verdade, a justiça tem que estar dominando o seu coração. O Espírito de Deus é o Espírito de verdade. Se o Espírito de Deus se move em você, se o Espírito de Deus habita em você, você será um servo da justiça e da verdade. Então vamos ver aqui no versículo de número 28, ainda no capítulo 1 de Romanos, nós vamos ler o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, quando você vê iniquidade prevalecendo sobre a terra, isso é fruto de pessoas que conheceram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus, a direção de Deus, e não seguiram, não se importaram de saber. Então Deus falou com o primeiro casal: vocês têm no centro do jardim o fruto da árvore da vida, vocês podem comer livremente e viver. Deus é amor, Deus te ama, Deus te criou para você viver eternamente. Porém, embora eles tenham tido conhecimento da verdade, da vida, o caminho da vida apontado por Deus lá em primeiro lugar, como Cristo nos dá o caminho da vida. Cristo é o caminho para a árvore da vida, para o fruto da vida eterna, Cristo. Porém, embora tenham tido este conhecimento, eles preferiram dar ouvidos à mentira do diabo, às promessas do diabo, que foram mais encantadoras, mais interessantes. Tocaram em desejos carnais, materiais, de poder deste mundo, da terra visível, palpável. E eles então não se importaram com a palavra de Deus, não se importaram com a vida oferecida por Deus, pela árvore, pelo fruto da árvore da vida. Não se importaram, não satisfazia mais essa promessa de vida, esse estilo de vida. Era uma vida fora da sua realidade. O que o diabo ofereceu, o que o homem da iniquidade ofereceu, interessou mais a humanidade ali representada por aquele casal. Ao comerem, ao desobedecerem a Deus e darem ouvido ao diabo e não a Deus, não se importando com o que Deus havia falado, desobedeceram com a palavra do diabo, eles então abrem o seu coração, a sua vida, a sua mente, o seu corpo para a perversão, e Deus os entrega. Essa morte é também uma morte espiritual, é uma morte que distancia de Deus, distancia da vontade de Deus, distancia da santidade de Deus, dos propósitos de Deus, do propósito da vida, da felicidade, do casal, da família, da casa. E vem então toda uma situação de serem lançados para outras terras, de matarem, de roubarem, pois todos estão com a mesma promessa do diabo, de poder. Por isso a guerra, todos querendo dominar. Nós agora temos poderosos de nações que querem dominar o mundo todo. Sempre tivemos alguém com este pensamento, com essa inspiração, e agora nos últimos dias estamos observando algo que parece que não tem mais freio. Está caminhando para uma terceira guerra mundial, para muitos desejarem o poder total,
deixarem outros brigando para enfraquecerem-se, criarem revoluções internas para que nações fiquem fracas e outras as dominem. Outras anunciem uma solução para os conflitos, prometam paz em nome de uma mentira e assim dominem as nações e alcancem este poder que o diabo ofereceu lá no Jardim do Éden, e o homem preferiu isto. Os homens estão aí ávidos pela guerra, pelo poder, pelo domínio, porque foi isso que o diabo ofereceu lá no princípio, e as nações estão correndo atrás destas coisas, criando filosofias, ideias para que possam justificar e alcançar através de revoluções que ninguém conseguirá deter, que vão destruir todos os outros com algum tipo de pensamento, de ideologia, que irá suplantar todas as demais, irá envolver, irá enganar, vai mentir com todas as astúcias da maldade, da mentira, do engano. Eles acreditam que dessa forma conseguirão um domínio mundial. E isso é o que o diabo ofereceu lá no princípio. Vocês vão conhecer tudo, o bem e o mal, saberão dominar, saberão fazer guerras, saberão mentir, saberão enganar e tomarão o poder. Continuando a leitura, então, após esta rejeição do mandamento de Deus da vida, da árvore da vida, e comendo então do fruto do conhecimento do bem e do mal, da guerra, do domínio, da mentira, quem for o campeão da mentira irá dominar o mundo. Essa foi a promessa. Então vemos isso aqui acontecendo a partir do versículo 29, que nos diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nós poderíamos aqui ir definindo um por um o significado de cada palavra que nós acabamos de ler, de toda a iniquidade. Veja como que ele vai ao fundo do poço da maldade, do diabo. Deus os entregou ao terem conhecimento do bem e do mal. Este mal, nós acabamos de ler aqui, é muito profundo, é muita maldade. Essa iniquidade tem muito a multiplicar, tem um campo muito grande para crescer, e já está aqui profetizado. Paulo está falando a partir da leitura dos profetas, a partir da leitura de Gênesis. Ele teve do Espírito Santo, como nós aqui agora, esta revelação, que aquele fruto causou isto. Veio a desobediência, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, o mandamento de Deus, o primeiro mandamento do Éden, não comer daquela fruta. Eles comeram. Este ato abriu a porta para todos os demônios da mentira, da iniquidade. Sentimentos perversos vieram à mente, ao corpo, e estão aí se cumprindo dentro de casa, individualmente, socialmente, entre as nações. Tudo isso que nós lemos aqui e que você percebeu a profundidade da iniquidade. Quando falamos, a palavra de Deus nos fala que a iniquidade vai se multiplicar, você agora já pode ouvir essa palavra já com uma ampliação, vendo até onde realmente a iniquidade vai se multiplicar. Olha o campo. Nós falamos de família, nós falamos de relacionamento, nós falamos de sociedade, nós falamos de violência, nós falamos de Paulo aqui aos Romanos, e nós lemos de vários tipos de males. Então realmente a iniquidade tem muito campo,
desde lá do conhecimento do bem e do mal para se multiplicar. E nós temos uma missão de anunciar a luz, a verdade, a obediência a Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, ser livre de todo mal, de toda iniquidade. Nós podemos fugir deste mal. Você pode vencer este mal. Este mal pareceu tão grande. Paulo descreveu em 2 versículos inúmeros pontos a respeito desta iniquidade. Olha quanta maldade. Mas você pode vencer este mal. Você pode vencer tudo isso e andar em justiça e servir a Deus e agradar a Deus e glorificar a Deus e vencer o mal com o bem, com o Espírito Santo, com o que Deus tem preparado para você. Basta que você saia deste caminho do mal e vá para o caminho da árvore da vida, Cristo. Receber a Cristo, ser batizado com o Espírito Santo, andar com Cristo. Queira amar a Cristo, queira servir a Cristo, obedecer a Cristo, conhecer a sua palavra, a sua lei, a sua vontade, a sua verdade e andar na luz e servir a Cristo. Ele vai te batizar com o Espírito Santo, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar condição, autoridade e você vencerá. Você será mais do que vencedor por aquele que te amou, Cristo. E o último versículo do capítulo 1, versículo 32, que nos diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então você sabe que este fruto abriu o conhecimento do bem e do mal, e que está aqui revelado que se você andar na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você é salvo, embora o primeiro juízo lá do Gênesis seja que morreriam, mas Cristo nos resgata do pecado pelo seu sangue, nos purifica deste pecado original. Então você vai andar na luz, vai conhecer a justiça de Deus e pelo Espírito Santo, com um novo coração, você vai obedecer a Deus. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer, você vai conseguir andar na justiça que você conhece, a verdade, a palavra. O Espírito Santo te revela, o Espírito Santo te faz lembrar, o Espírito Santo te ajuda, o Espírito Santo te dá poder, ele habita em você, ele move em você, ele te leva a praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então você é livre da morte, da condenação, do mal, conhecimento do bem e do mal. Se eu praticar o mal, eu estou condenado. Conhecimento do bem e do mal. Se eu buscar a Deus, me arrepender através de Cristo, agora do Evangelho, do Espírito Santo, eu vou praticar o bem, eu vou viver. Cristo vai me levar para a vida, Ele vai me salvar. A justiça de Deus, os quais conhecendo a justiça de Deus. Eu tenho que saber que eu tenho fé, eu tenho que saber que eu sou salvo pela graça, porque eu sou uma nova criatura. Hoje eu adoro a Deus em espírito e em verdade. O Espírito de Deus habita em mim. Eu glorifico a Deus, Ele me ajuda, Ele está comigo. Ele me dá vitória sobre o mal. Eu não vivo na prática do mal. Eu vivo glorificando a Deus, buscando a Deus, orando. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo mal. E nos ajuda, nos ensina. O Espírito Santo nos ensina a amar. Ele nos dá um dom excelente, o dom maior que nós devemos buscar, o dom de amar. Então, quem ama é nascido de Deus. Então, nós temos algo a fazer, nós temos uma vida, uma nova vida a viver, é conhecer a justiça de Deus e viver essa vida. Porque são dignos de morte os que tais coisas praticam, o que nós acabamos de falar, dos pontos da iniquidade, todos aqueles que nós citamos aqui em Romanos 30 e 31. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Então você não pode ensinar ou viver indiscriminadamente na prática da iniquidade se você toma o nome de Deus. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Você tem que servir a Cristo, obedecer a Cristo, ser batizado com o Espírito Santo e andar na luz, ser luz
resplandecendo no meio das trevas, ser sal da terra. Você precisa ser uma bênção para abençoar as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, que se cumpre agora em Cristo, em nós, para sermos assim. E nós temos então que viver na prática da justiça e sermos ensinadores da justiça. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós não podemos consentir com os que fazem e nem fazer, e não somente deixar de fazer, mas também não consentir. Isto é, ensinar a palavra de Deus. Estar aqui ensinando as Escrituras, a vontade de Deus, e quem recebe e quem sente amor a Deus, eu vou obedecer a Deus, que eu amo a Deus, quero ver a glória de Deus nessa terra, eu quero ver o diabo envergonhado e a glória de Deus prevalecendo sobre esta terra. Se você chega a este nível, se você chega a este ponto, Deus, o Senhor, te batiza com o Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade que Ele quer que se cumpra nessa terra. Ele quer destruir as obras de Satanás, que são as obras da mentira, do engano, que levaram o homem lá no Éden a não ir para a vida, ir para o mal, conhecimento do mal e do pecado e da morte. E Deus te ama, Deus quer a vida, Deus quer te abençoar. Então que você receba esta palavra, que você ame esta palavra de Deus, você queira, acima de tudo, servir a Deus, obedecer a Deus. Deus vai se agradar de você. Deus virá, Jesus vai te receber, Ele virá habitar no seu coração, Ele vai morar com você, Ele vai andar com você e te dará vitória. Você será mais do que vencedor por Cristo. Você receberá o dom do Espírito Santo, será batizado com o Espírito Santo e vai viver nesta terra para a glória de Deus, para agradar a Deus. Terá uma vida de vitória, de segurança, de firmeza com Cristo, realizando a obra do Senhor. E Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo.